Então, olá, bom dia a todos. Nós estamos aqui tomando um coronel, que é uma receita deliciosa. É sorvete de limão, com casquinha de limão raspada e com uma dose de vodka. O meu coronel tá um pouco mais escuro, mas... Tá mais escuro porque você quis fazer um coronel com chocolate e virou uma coronela. Mas é uma delícia, misturar vodka com sorvete é muito gostoso. Então nós estamos aqui, vamos começar hoje mais uma uma nossas conversas sobre história da arte com a Aline. Aline, você vai se levantar para mostrar o seu modelito. Faz favor, que ela está tão elegante hoje que eu não resisto. Mais. Aí, pronto. Não precisa ficar tão envergonhado. E o Felipe, nós estamos aqui juntos. E o Felipe tem uma mensagem. É claro, agradecer a vocês que estão assistindo carinhosamente o vídeo. E não esqueça de deixar o seu like para ajudar na divulgação dos vídeos e do canal. E para quem gosta, também não se esqueça de inscrever. Isso, continue mandando as perguntas nos comentários. Isso mesmo. Mandem perguntas, porque isso estimula muito a reflexão e é muito legal. Mandem perguntas, por favor. Então, a pergunta de hoje, ela veio de Luciana Giovannini. E ela diz o seguinte: professor, estou acompanhando e gostando muito de suas aulas no YouTube. Gostaria muito de assistir uma aula sua sobre Rafael e seus discípulos, a difusão das obras produzidas no seu ateliê por meio das gravuras impressas e a dispersão dos seus discípulos após sua morte. Desde já, obrigado. Obrigado a você pelas palavras boas e pela excelente pergunta, que, no entanto, é vasta demais, Luciana. Isso é tema de um curso, mas ela permite e ela... Deixa eu só comer mais um pedacinho desse sorvete aqui e eu já vou começar a falar com vocês. Aí. Hum. Pronto. E que é o seguinte, eu centrei na sua questão principal, que é a difusão das obras produzidas no seu ateliê por meio das gravuras impressas. Essa questão é muito importante porque ela toca num ponto, para mim, crucial, que é o da imaterialidade das obras de arte. Não estou falando do sentimento artístico, estou falando das obras de arte imateriais. O que significa isso? É muito importante para nós entendermos os mecanismos da compreensão das obras de arte e essa questão que foi proposta pela Luciana Giovannini, e é uma questão histórica, ela deixa pensar um pouco além, indo para um ponto de vista mais teórico. A questão da difusão das obras do Rafael, como é que isso se faz? Então, nós temos aqui uma gravura, e que nem é de um desenho original do Rafael, mas se vocês vão ver, tem a ver com o Rafael. Porque no passado, os meios, antes da invenção da fotografia, e hoje com com o mundo da internet tão abundante em fotografias, reproduções de obras de arte, nós às vezes não pensamos como é que ocorria isso antes da invenção da fotografia, como é que as obras eram conhecidas e difundidas. Elas eram difundidas ou por meio de cópias, o que é uma difusão limitada, porque eu faço uma cópia, eu posso transportar uma cópia da obra de arte e conhecer a obra de arte através dessa cópia num outro lugar que ela não está, mas enfim, as cópias têm um número limitado, ou, por exemplo, por tapeçarias,
as tapeçarias podem reproduzir obras de arte e podem ser feitas em um número razoável de obras, um número razoável, quero dizer, 5, 10 tiragens de um mesmo cartão, de uma mesma obra, de arte, mas é limitado, inclusive, porque as tapeçarias custam muito caro. E existe um outro meio, que é o grande meio de difusão no passado, que é a gravura. A gravura, ela pode ser feita sobre madeira, sobre metal, e desde o final do século XVIII sobre pedra. A gravura sobre metal se difundiu, sobretudo a partir do século XV, e a gravura ela pode ser dividida em duas partes. Uma que é a gravura original. Eu invento um desenho e eu gravo esse desenho, por exemplo, numa placa de cobre, que funciona como um carimbo, e aí eu posso imprimir quantas gravuras eu quiser desse desenho que eu gravei numa placa de cobre. A ranhura na placa de cobre se embebe de tinta e essa tinta pode ser transposta para o papel. Ou a gravura de cópia. Eu tenho uma obra, alguém ou eu mesmo copio essa obra em desenho para ficar fácil para transpor e eu gravo. Eu faço uma gravação no metal e essa gravação é impressa sobre o papel. A gravura permite, portanto, o conhecimento da obra de arte, a difusão da obra de arte. Ela tem um inconveniente que é a ausência da cor, mas a estrutura pelo traço ela é mantida e eu posso conhecer a obra graças à gravura que foi feita dela. Ora, um dos gravadores mais célebres da história, gravadores copiadores mais célebres da história, foi um personagem que nasceu em Bolonha chamado Marcantonio Raimondi. Marcantonio Raimondi, ele começou estudando no norte da Itália com o Francesco Francia, que era artista, pintor, desenhista, mas que era sobretudo ourives, trabalhava com metal. E o trabalho do ourives sobre o metal, que é um trabalho delicado, de incisão, é muito próximo do trabalho do gravador. E Francia era também um gravador e Marcantonio Raimondi aprendeu com o Francesco Francia. Esta é uma das gravuras, provavelmente das mais antigas que se conhece, do Marcantonio Raimondi, que tem um aspecto linear muito elegante. Um Davi que acabou de vencer o gigante Golias, que está com a sua funda e uma pedra na mão e com um saco na outra, provavelmente com as pedras que ele está carregando, com a cabeça do Golias no chão e com esse corpo muito elegante que vem da escultura da antiguidade greco-romana. É um delinear finíssimo que coloca em evidência a anatomia, a beleza do corpo humano. Mas Marcantonio Raimondi ele vai em seguida para Veneza e em Veneza ele começa a gravar e ele faz, e é um episódio interessante porque mostra no processo de reprodução a questão vinculada a direitos autorais. Ele copia em gravura as obras do Dürer, o grande artista alemão, que era muito célebre na época. Desculpe, fiz uma coisa errada aqui. O Dürer era muito célebre na época e ele
tinha uma gravura, uma série de gravuras sobre a vida da Virgem Maria, e essa apresentação do Cristo no templo foi criada, foi copiada pelo Marco Antônio Raimondi. Então, fica claro, Dürer inventou, fez o desenho, fez ele próprio a gravura, e essa gravura se tornou muito célebre. Marco Antônio Raimondi vai para Veneza, onde Dürer tem uma presença forte, vê essa gravura, e as outras também da vida da Virgem, e copia essas gravuras. Ele copia não só a gravura, mas ele copia a assinatura do Dürer, a célebre assinatura do Dürer, que é aquele grande A de Albrecht Dürer, que ele faz, e embaixo o desenho. Essas iniciais, elas estão ao pé da coluna, numa tabuletinha que parece pregada na coluna e que dão a indicação da autoria. Vocês estão vendo? As duas gravuras são muito parecidas, e o que a gente pode fazer é um joguinho, aquele joguinho dos 7 erros. O que há de diferenças? São diferenças muito sutis. A da esquerda é do Marco Antônio, é do Dürer, e vejam a tabuletinha, vejam a tabuletinha que está pregada na coluna. Essa tabuletinha pregada na coluna, ela projeta uma sombra bem nítida que a gente percebe ali. E a outra do Marco Antônio Raimondi, a outra gravura também tem a mesma tabuletinha, e a sombra, no entanto, ela é mais discreta, ela é mais fina, ela se quer mais, por assim dizer, mais elegante. E nesses pontos, assim, a gente consegue aqui e ali fazer a distinção, mas é uma cópia muito precisa da gravura do Dürer, feita pelo Marco Antônio Raimondi. Ora, essas cópias vão parar nas mãos do Dürer, na Alemanha, que fica furioso e que decide processar o Marco Antônio Raimondi. Os juízes de Veneza recebem o processo, dão o julgamento, e o julgamento é o seguinte: o Marco Antônio Raimondi continua autorizado a copiar as gravuras do Dürer, mas fica proibido de colocar a assinatura. Assim as pessoas sabem que essa gravura não foi feita por Dürer, mas foi feita por Marco Antônio Raimondi. Nós temos aqui um debate sobre a autoria e o que é original, né, nessa questão tão delicada dos múltiplos que a gravura produz. Em Veneza, Marco Antônio Raimondi produz as suas gravuras. Como ele sempre foi considerado um copiador, né, alguém que recebe, um exímio reprodutor de obras de arte, né, das obras de arte já realizadas, todas as obras dele são consideradas como uma cópia de alguma coisa. Esta aqui, alguns especialistas ficam quebrando a cabeça para saber de quem ele copiou. Foi do Giorgione, foi de quem? E, na verdade, eu estou mais convencido que é um desenho original do próprio Marco Antônio Raimondi, que mostra o vínculo dele com a cultura visual veneziana, que não é uma cultura da linha. A linha é o grande instrumento do gravador. Mas os venezianos trabalham com reflexos, com luzes, com paisagem, com nuvens, e é isso aqui que nós vemos, essa gravura fabulosa, na qual existem figuradas duas mulheres adormecidas. O tema também é hiper discutido, mas eu tenho a impressão que isso, pelo menos não encontrou solução até agora. É uma imagem do torpor do sono e um pesadelo à volta. Duas mulheres adormecidas, uma próxima à outra. Nos pés dessas mulheres, esses bichinhos esquisitos que foram inventados nos Países Baixos. O Bosch, por exemplo, que usa
esses bichinhos, que ficaram muito populares na Europa inteira, circulando por gravuras e que atingiram até o próprio Leonardo da Vinci. Esses bichinhos como sendo manifestações descontroladas do sono e do sonho. E atrás, num contraste, uma superfície muito lisa e calma, cheio de reflexos de uma água, um rio, um canal com uma barquinha lá no fundo, contrastando com um castelo pegando fogo, em que pessoas estão desesperadas, correndo de um lado do outro, procurando salvar alguma coisa ou se salvarem a si mesmas. E lá atrás, lá no fundo, uma paisagem de castelos sombrios, inquietantes, que se desenha contra um fundo, que é um fundo de nuvens e de luzes. O que vocês veem, portanto, é uma associação de uma alta qualidade artística entre o elemento da anatomia, que é o instrumento da cultura clássica, o corpo humano nu, e a paisagem, que é um instrumento visual da cultura do norte, dos Países Baixos e de Veneza. Veneza se opõe a Florença. Veneza, a arte da pincelada, a arte da cor, a arte das formas fluidas, e Florença, a arte do desenho. Ele adquire, portanto, essa prática nessa gravura maravilhosa, inquietante e perturbadora. O que vai acontecer, então? Vai acontecer que Marco Antônio Raimondi, por volta de 1510, sai de Veneza e vem, se supõe que ele tenha passado por Florença. Que ele tenha passado por Florença porque nós temos dele esta gravura que parte de uma obra do Michelangelo, uma obra não concluída de Michelangelo, que é uma cena da Batalha de Caixina, e não Natália, Jorge, faz favor de escrever direito, né? Quando você for fazer um PowerPoint. É Batalha de Caixina, uma luta entre florentinos e pisanos, e o Michelangelo imaginou um conjunto de soldados que estivesse tomando banho no rio, de repente eles ouvem o trompete que está chamando para a luta, e eles têm que sair precipitadamente do rio e se vestirem, o que é um grande pretexto para a exposição da beleza das anatomias. Essa obra era destinada a uma das paredes do Palazzo Vecchio, o Palácio da Signoria, em Florença. Michelangelo nunca realizou essa obra, porque ele foi chamado logo em seguida para ir fazer os trabalhos em Roma, os grandes trabalhos, Capela Sistina, que nós conhecemos, deixou esse grande cartão, de tamanho realmente que era muito grande, no Palazzo Vecchio, e esse cartão, ao que parece, foi destruído. O Vasari diz que o Michelangelo tinha um grande inimigo, que era o Baccio Bandinelli, que quis destruir o cartão, destruiu. Se diz também que esse cartão foi cortado em pedaços para que os artistas pudessem com maior facilidade aprender a anatomia e copiar a anatomia desse cartão. Seja como for, o Baccio Bandinelli pegou esse desenho do Michelangelo, de uma obra não realizada, e escolheu os três personagens que estão figurados na extrema esquerda do cartão e centrou a sua composição nesses personagens, mostrando essa anatomia muito nítida, muito definida, com os músculos bem aparentes e bem fortes. E vocês notem uma coisa, notem que ele acrescentou, associou a essas anatomias uma paisagem. Essa paisagem, é só vocês verem a casinha que está à direita da obra, né? Essa casinha que é muito uma casinha do norte, não é nem um pouco uma casinha italiana, uma casinha lá da região dos Países Baixos. Isso por uma boa razão. Ele conhecia as gravuras de Lucas van Leyden,
que foi um grande artista do Renascimento dos Países Baixos, do que hoje é a Holanda do Sul, e esse artista era um grande gravador, e as gravuras dele eram muito populares. E como o Marco Antônio Raimondi tinha um grande talento para as nuances do claro e escuro exigidas pela paisagem, ele associa, não é, o projeto clássico das anatomias com o ambiente, com essa paisagem que nós vemos no fundo. Coisa que o Michelangelo jamais faria, ele que desprezava a paisagem como tipo de pintura. E o que é interessante também, Aline e Felipe, é que o Lucas Van Leyden, ele também vai sofrer, ele era mais jovem do que o Raimondi, mas ele acaba sofrendo também a influência dessas gravuras do Raimondi, porque ele aprende com o Raimondi a desenhar de maneira convincente e poderosa as anatomias como faziam os homens do Renascimento italiano. Existe, portanto, uma troca formidável de cultura visual trazida exclusivamente pelas gravuras. Marco Antônio Raimondi trabalhando as paisagens de Lucas Van Leyden e Lucas Van Leyden trabalhando as anatomias desenvolvidas pelo Marco Antônio Raimondi. Daí, Marco Antônio Raimondi, ele se imagina que ele tenha ido para Roma diretamente, depois de Florença. Ele foi, de fato, para Roma. E essa gravura, possivelmente, é uma gravura de uma escultura muito conhecida, que é a Vênus Agachada. Ela foi tão famosa na antiguidade que ela foi copiada e repetida várias vezes. Tem vários exemplares. Este exemplar, que está no Museu Britânico, é chamado a Vênus de Lely, que era o dono, o proprietário, que foi um dos proprietários dessa Vênus, esculpida por um certo Daedalsas de Bitínia, que foi mencionado por Plínio o Antigo como o escultor daquele que inventou o tipo da Vênus agachada. E essa gravura do Marco Antônio Raimondi nos mostra, portanto, como o repertório da escultura da antiguidade circulava na Europa graças à gravura. Mas o grande acontecimento de Marco Antônio Raimondi em Roma é o seu encontro com Rafael. E a história que é contada é a seguinte: ele viu um desenho do Rafael representando Lucrécia. Lucrécia é esse personagem da antiguidade que foi estuprada, foi violada pelo filho do rei de Roma, o filho de Tarquínio o Soberbo, e que se matou de vergonha. E é um episódio conhecido porque atribui-se a ele a revolta dos romanos contra o Tarquínio e a derrubada da monarquia e a instalação da República Romana a partir daí. Rafael realiza esse admirável desenho de uma grande finura, com a Lucrécia de braços abertos e com o punhal na mão direita. E esse desenho é visto por Marco Antônio Raimondi, que faz uma gravura a partir dele. Vocês vejam a interpretação do desenho. O desenho do Rafael é fluido, é fino, é delicado. As vestes da Lucrécia, elas têm uma leveza e uma quase transparência. O Marco Antônio Raimondi transforma a Lucrécia quase numa escultura, onde as formas da roupa são plasticamente definidas.
e também uma mudança que é de ordem quase que psicológica, se vocês me permitirem. O Rafael nos dá esta Lucrécia olhando para o lado com os olhos abertos e com uma interioridade muito íntima, né, antes desse instante definitivo da morte, enquanto que o Marco Antônio Raimondi acentua o perfil, vira mais a cabeça, faz o vento bater nos cabelos, fecha os olhos da Lucrécia e transforma essa cena numa grande tragédia, uma cena de teatro, e ele acrescenta o cenário no fundo, cenário de arquitetura, mas cenário também de paisagem, inspirado mais uma vez numa gravura de Lucas van Leyden. Quando o Rafael vê essa gravura, ele fica tão encantado, que é a história que se conta, que ele quer conhecer o gravador, e os dois se tornam amigos muito próximos, amigos íntimos. Conta-se que o Marco Antônio Raimondi, quando morre o Rafael em 1520, ele tem um baque e quer abandonar as artes, entra numa crise de depressão muito forte, que ele vai demorar muito para conseguir sair. Os dois são muito próximos e uma colaboração entre os dois passa a ser estabelecida. Vejam, por exemplo, aqui esta obra a partir de um desenho do Rafael, que é o Massacre dos Inocentes. Esse Massacre dos Inocentes não foi realizado em termos de pintura a óleo, o que quer que seja, pelo Rafael, não teria sido realizado. Rafael fez vários estudos para o Massacre dos Inocentes. A versão mais completa é essa que está no Museu de Budapeste, num desenho de tamanho razoável, 40 por 26, e o Marco Antônio Raimondi transforma essa cena com essa movimentação fabulosa que está ali dentro, centrada no personagem da mãe carregando o filho no colo e avançando em nossa direção. Ele retoma todos esses personagens e cria uma paisagem no fundo, uma maravilhosa paisagem urbana, não é? Com edifícios. É engraçado porque existem duas versões dessa gravura do Marco Antônio Raimondi, uma delas que tem uma arvorezinha na extrema direita e outra que não tem essa arvorezinha, e que é essa que nós estamos vendo. Não, essa tem, desculpe, essa que nós estamos vendo tem a árvore, Jorge. A outra que só tem um rochedo é que não tem a arvorezinha. Em todo caso, essa gravura percorreu o mundo e serviu de modelo para um grande número de artistas. Rafael pintou, vocês sabem, os aposentos do Vaticano, que é um dos conjuntos mais célebres, né, da história da arte, em termos da produção do Rafael no Renascimento. Um desses afrescos é Apolo no Monte Parnasso. Apolo no Monte Parnasso, que o Marco Antônio Raimondi transforma em gravura. Mas se vocês prestarem atenção, existem diferenças bastante evidentes entre a versão definitiva do Rafael e a gravura do Marco Antônio Raimondi. A gravura do Marco Antônio Raimondi tem, por exemplo, uma série de anjinhos coroando, né, Apolo, o deus das artes, o grande criador da música, da poesia, sendo coroado, e as musas e os grandes poetas sendo coroados por esses anjinhos. Na versão definitiva, esses anjinhos desapareceram e algumas coisas mudaram. Na gravura do Marco Antônio Raimondi, o Apolo toca uma lira
Na gravura, na versão do Rafael definitiva, ele toca uma viola da braccio, que é um ancestral do violino. Existem modificações, existem também grandes semelhanças, o grupo das musas são muito semelhantes, existem grupos muito próximos, mas isso nos demonstra que o Marco Antônio Raimondi gravou foi uma primeira versão, que depois foi modificada pelo Rafael. Portanto, a gravura aqui tem o papel de nos permitir também conhecer a gênese de um grande projeto da pintura do Rafael. Uma outra gravura, opa, não era isso. Uma outra gravura é esta do Davi, e que alguns acreditam que seja um Davi a partir de um desenho do Rafael. É o que eu disse, né? Como ele era um gravador copista, a tendência dos historiadores é de descobrir qual é o desenho original, que certamente não é do copista. Mas por que ele não poderia ter feito ele também, não é, desenhos originais? Em todo caso, essa admirável gravura de um Davi em movimento, com uma fantástica posição das pernas, agarrando a cabeça do Golias, com esse braço completamente macabro que aparece entre as pernas do Davi, com essa composição abstrata de dois volumes estranhíssimos, no fundo, que se abrem em V, está claro que esta gravura, que foi feita em 1515-16, teve um eco e fecundou uma das obras essenciais do barroco romano, que é o Davi de Bernini, esse fabuloso Davi que está na Galeria Borghese, que está atirando a sua funda, mas cujo movimento é claramente inspirado na gravura de Marco Antônio Raimondi. Vocês vejam que coisa fantástica, não é? Porque a gravura, nesse sentido, teve a função de divulgar e de fecundar essas novas obras. O episódio triste dos anos de 1520 que ocorre, que é o seguinte: um discípulo de Rafael, que foi trabalhar depois para os duques de Mantua e que criou pinturas obscenas no Palazzo Te, chamado de Giulio Romano, discípulo de Rafael, inventa em Roma de fazer uma série de desenhos eróticos chamados immodi, que foram publicados em livro. Quer dizer, o desenho não, gravuras a partir do desenho, que foram feitos pelo próprio Marco Antônio Raimondi. Eles foram publicados em livro, e modi, quer dizer, os modos, ou seja, as posições sexuais possíveis que foram elencadas em forma de desenho. 2 edições, a primeira só com os desenhos, a segunda com poemas libertinos de um poeta conhecido por obras do tipo do Renascimento, chamado Aretino. A consequência é que o Papa Clemente VII decide pôr o Marco Antônio Raimondi na cadeia. Giulio Romano tinha ido para Mantua para fazer os trabalhos dele lá para o Duque de Mantua, no qual ele pinta nas paredes do Palazzo Te cenas que são cenas desse tipo, mas ali no Palazzo Te era destinado apenas ao soberano de Mantua e à sua corte, enquanto que aqui, esse é o ponto, né? Aqui as gravuras são baratas e elas circulam de mão em mão, elas viram, portanto, aquilo que nós chamamos de pornografia, né?
e o que as pessoas querem, as pessoas adoram pornografia, né? Nós sabemos que na internet o número de pessoas, o número de sites pornográficos que são acessados são de longe aqueles que têm maior sucesso. Mas quando você vai falar para alguém de pornografia, a resposta é sempre não, eu imagine, não me interessa. Claro que se interessa, todo mundo se interessa por pornografia. E no Renascimento também era assim. E quando você tem um instrumento de divulgação como é a gravura, a ideia de você fazer imagens obscenas que circulam entre as pessoas é quase que automática. Essas gravuras foram destruídas, elas não chegaram até nós, mas houve tempo de se fazerem cópias. E nós conhecemos essas gravuras, como é o caso desta aqui, feita por um colega, um amigo do Marco Antônio Raimondi, Agostino Veneziano, que sobreviveu e que chegou até nós. Mas a gravura talvez mais célebre do Marco Antônio Raimondi seja esta, que é a gravura do julgamento de Paris. A história é a seguinte: é um banquete, a deusa da discórdia chega, e como existem outras grandes deusas ali presentes, Juno com o seu pavão, a Minerva, né, com o seu escudo, e Vênus com a sua sensualidade, a deusa da discórdia, traz uma maçã, uma linda maçã, e diz: para a mais bela. Aí uma quer estrangular a outra dessas deusas, né? Porque todas elas querem a maçã. Eu sou a mais bela. E então elas dizem o seguinte: bom, lá perto do Monte Ida, ali na região de Troia, existe um pastor chamado Paris, que é conhecido pelo seu bom gosto. Então vamos lá e vamos perguntar para ele qual de nós é a mais bela. Ele que entregue a maçã para a mais bela de nós. Só que nós chegamos lá e a Minerva dá um jeitinho, diz assoprar na orelha do Paris: olha, se você me der a maçã, eu torno você o homem mais sábio do mundo. Aí Juno chega e diz na outra orelha: se você me der a maçã, eu torno você o homem mais poderoso do mundo. Aí chega Vênus e diz: se você me der a maçã, eu dou para você a mulher mais bela do mundo. A mulher mais bela do mundo naquela época era Helena, casada com Menelau, como Vênus havia dado Helena para Paris, Paris rapta Helena, e isso desencadeia a célebre Guerra de Troia, que dá aquele imenso poema épico, a Ilíada, do Homero, e também o grande poema épico, a Eneida, do Virgílio. E antes de apresentar isso aqui que eu estou mostrando para vocês, eu perguntei para o Felipe, ele respondeu que ele queria ser o homem mais sábio do mundo, porque ele é um filósofo. Mas o Paris não, o Paris quis a mulher mais bela do mundo. Então, o que faz o Rafael? O Rafael vai buscar em 2 sarcófagos antigos. Os sarcófagos eram túmulos, ao mesmo tempo serviam de caixão e de túmulo, feitos de pedra, de mármore escavado, com figuras representando nas paredes laterais externas. E essas figuras contavam histórias, episódios da mitologia grega. E ele toma existem em Roma 2 célebres sarcófagos, que existem até hoje, aliás, e ele se inspira nesses 2 sarcófagos para fazer o seu desenho. E esse desenho é copiado pelo Marco Antônio Raimondi. Nós temos, portanto,
nessa região central. O eixo principal é a figura da Juno, que está como que se vestindo. Ela se despiu para mostrar para o Paris se ela era bonita ou se não era bonita. Esse é o eixo central. E à esquerda dele está o grupo com Juno, Vênus, Minerva. Lá atrás o Mercúrio, indicando com o braço alguma coisa, com o seu chapéu com asinhas. E sentado o Paris com a maçã na mão, entregando para Vênus. Na esquerda, na extrema esquerda, está um grupo de personagens, de ninfas das florestas, né? Nós estamos do lado da montanha, e do lado do rio são deuses e ninfas do rio. No alto o grupo dos deuses, Júpiter vendo a cena e bem no centro o carro de Apolo que é o Sol e que vem também com o seu grande arco que indica o signo dos zodíacos, todos eles presenciando esta cena histórica. Esta fusão entre os personagens, entre a anatomia, entre a paisagem e esse grupo superior celestial é tão feliz, é tão natural, que isso causa um impacto fantástico. É uma das gravuras mais repetidas e mais célebres do Marco Antônio Raimondi. Ela vai ser retomada, copiada, glosada, as figuras tomadas isoladamente ou tomadas em grupo. E eu trouxe aqui um exemplo para vocês verem, não é, desses processos de retomadas e de transfiguração, que é uma tapeçaria feita nos grandes teares reais da França, uma tapeçaria dos Gobelins, que retoma o tema do julgamento de Paris, do Marco Antônio Raimondi, de uma maneira mais pitoresca, mais leve, também mais pudica, porque todos esses personagens estão vestidos com roupas muito leves, que caem maravilhosamente. Ele tirou aquele arco, tá vendo? O Apolo, ele quase desaparece lá atrás na luz. Ele tirou aquele arco meio que fechava para deixar o Apolo se integrar na luz, mas é uma ressurreição. É uma ressurreição, e isso todo o tempo a gente vai ver, Aline, é uma coisa maravilhosa. 2 sarcófagos da antiguidade, um desenho de Rafael, uma gravura do Marco Antônio, uma tapeçaria do período barroco, e essa imagem ressurge, ela renasce, ela se transforma, e ela pode chegar até mesmo ao Renoir, ao grande pintor do impressionismo, Renoir, que no final da vida, desde o início do século XX, fica obcecado pelo tema do julgamento de Paris, e ele, deixa eu ver se eu abro um pouquinho mais aqui, isso, do julgamento de Paris, e ele faz uma série de desenhos, versões a óleo, ele volta o tempo todo, e como vocês veem nesse estudo, que é um estudo esplêndido, que está no Museu d'Orsay, ele faz nesse tom de sanguínea, né, os 3 personagens das deusas, Juno, Vênus e Minerva, e o personagem do Paris oferecendo a maçã. E ele vai transformar ainda, transformar isso dando um outro aspecto, por exemplo, na versão a óleo, que está no Japão, e que retoma aquele estudo que ele fez a partir do Marco Antônio Raimondi, modificando algumas coisinhas, né? A Vênus, por exemplo, que no Marco Antônio Raimondi, na primeira versão, tentava se cobrir
não é, de uma maneira um pouco pudica, aqui ela se abre inteiramente. Olha, veja a minha beleza, veja como eu sou, e ela está ganhando a maçã. E com esse tema do juízo de pares, ele realiza também esculturas. E uma versão dessas esculturas está no MASP. É Vênus Victrix, quer dizer, Vênus vitoriosa, aquela que levou a maçã. E o que é fascinante é nós percebermos que ele pega o personagem central, com essas ancas muito largas, né? Os seios pequenos, o torso estreito, as ancas largas, e ele associa a figura de Juno, que tem o tecido da roupa na mão, fazendo uma síntese, e essa Vênus de bronze carrega, mostrando para nós a sua maçã. Vocês vejam, esse é um ponto tão importante, vocês vejam como as obras elas passam uma para as outras, elas passam, a gente não sabe muito, não é uma coisa que seja palpável, não é uma coisa que eu possa dizer, olha, eu estou vendo concretamente ela saiu de um lugar e ir para outro, eu vejo que ela saiu e que ela chegou. Entre as duas coisas fica o imaterial, fica o invisível. Para bancar o espertinho, eu costumo dizer, usando o título de um conto do Guimarães Rosa, que o lugar mais essencial das obras é a terceira margem do rio, aquela que é invisível, aquela que fica entre a obra de saída e a obra de chegada. E é isso que nós vamos ver o tempo todo. E este caso, que é um caso absolutamente fantástico, não é? Eu trouxe novamente, vocês estão vendo a gravura, nós já vimos bem o julgamento de pares. E o que acontece? Acontece que em 1863, Edouard Manet pinta este quadro, que se chama O Piquenique na Relva. Coisa moderna, né? Um grupo de jovens que decidiram fazer um piquenique na relva, isso era frequente, e essa ideia do piquenique na relva só é possível porque o trem passou a existir. Eles saíam de Paris, tomavam o trem, iam para os arrabaldes de Paris, na beira do Sena, durante um domingo, e podiam voltar tranquilamente à noite. E eles levavam consigo o que comer, e levavam também as namoradas, que normalmente eram moças de extração social mais baixa, que trabalhavam como costureiras, que trabalhavam em lojas, que eram operárias, e iam fazer aquilo que se chamava um momento de prazer. Comer, beber, descansar, namorar, quem sabe tomar banho no rio. E este quadro moderno, que causou um escândalo, porque, entre outras coisas, mostrava personagens com roupas contemporâneas de 1863, vestidos, e mulheres despidas, né? Não se trata de uma cena histórica, não se trata de deusas, né? Se trata de uma situação bem concreta e evidente contemporânea. Isso, do ponto de vista da moral, causa um escândalo. Do ponto de vista das formas, causa também um escândalo, porque o Manet trata o personagem feminino que vocês estão vendo aí de uma maneira completamente achatada, recortada. Essa paisagem tão livre que está lá atrás. E de onde vem isso, né? Isso vem, é claro, do grupo dos personagens, das entidades aquáticas que estão presentes no julgamento de pares do Marco Antônio Raimondi. E eu fiz uma brincadeirinha para deixar aqui em transparência, de maneira que a gente veja superposta, né?
as figuras do Marco Antônio Raimondi e as figuras do Manet. Isto porque, vocês estão vendo, esse quadro hipermoderno tem uma alma clássica. O Charles Baudelaire, que é o contemporâneo do Manet e que admira profundamente o Manet, criou uma ideia para as artes que é do heroísmo da modernidade. Que não adianta nós irmos para o passado e reproduzirmos as Vênus, reproduzirmos Apolo, essas coisas. Não é o do nosso tempo. O nosso tempo é aquilo que nós vivemos agora. Bonito ou feio, ele tem um verso maravilhoso, e que ele diz, tu me deste a tua lama e eu a transformei em ouro, que é falando da cidade contemporânea. Nós temos essa lama, mas o que deve fazer o artista? Ele tem que pegar essa lama e transformar em ouro, e criar o heroísmo da vida moderna. O que faz o Manet? Ele tem a vida moderna e ele utiliza o Marco Antônio Raimondi, a referência da antiguidade, para criar uma dimensão sublime, superior, artística, dessa banalidade, que é a banalidade do mundo contemporâneo que ele está vivendo. Esses aspectos, Felipe e Aline, se associam, no caso do Manet, a uma coisa que o Marco Antônio Raimondi havia dominado desde que ele foi para Veneza, que é a da figuração dos personagens e da inserção desses personagens na paisagem, que é o que faz o Manet aqui de maneira absolutamente fantástica. Então, de novo, vocês vejam, escultura da antiguidade, desenho de Rafael, gravura do Raimondi e o quadro que inaugura a modernidade na história das artes, né? É alguma coisa de absolutamente fenomenal. E é aqui que nós chegamos ao ponto que eu tinha mencionado no início. Esse ponto é o da imaterialidade das obras de arte. Nós temos, não é, uma relação fetichista com os originais, e com razão. Os originais foram feitos pelos artistas e eles nos oferecem, nós imaginamos, aquilo que é de mais autêntico nas obras. E nós imaginamos que nós estamos vendo a verdade do artista. Nós nos esquecemos ali, quando nós vemos isso, que mesmo quando nós vemos um original, nós nunca vemos esse original duas vezes, como o rio do Heráclito, né? Você nunca se banha duas vezes no mesmo rio, nas águas do mesmo rio, porque elas estão continuamente passando. O original é o rio, mas as águas mudaram, porque o original envelhece com o tempo, ele se modifica fisicamente, ou ele se modifica simplesmente pela posição. Quando o original está numa sala do museu ou numa exposição temporária, iluminado de uma certa maneira, em relação com alguma outra obra, ou sobre um fundo vermelho ou sobre um fundo azul, esse original se modifica. E a minha relação com esse original se modifica também. O meu olhar se modifica conforme eu envelheço. Se eu estou feliz ou se eu estou triste, eu vou ver coisas diferentes nesse original. Esse já é o primeiro ponto. O segundo ponto é que esse original, ele não se limita a si próprio fisicamente. A obra de arte, ela essa é a metáfora para mim melhor, ela é como um núcleo, que é aquele original, o da criação, núcleo que às vezes desaparece com o tempo. E ela tem um magma, ou uma atmosfera em volta. E ela é feita dessas duas coisas. Ela não é só o original. Ela é o original visto em condições específicas, ou ela é a marca que o original deixou no mundo. Por exemplo, pelas cópias, pelas variações,
pela inspiração que esse original pôde determinar para outros artistas. Eu coloquei ali em cima o nome desse texto, o ensaio do Walter Benjamin, que é muito conhecido, que todo mundo lê, que é, e às vezes não lê bem, a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica. Vou conseguir falar. Do que se trata? O Walter Benjamin fala na aura que um original possui e nessa aura que me inspira no momento em que estou na frente do original. É uma visão um pouco romântica, herdada dos românticos. E ele constata que essa aura no mundo contemporâneo tende a desaparecer. Aliás, ele não condena isso, porque ele gosta de cinema, por exemplo. Mas, enfim, existe essa ideia, e é essa ideia que é martelada pelas pessoas que leram o Walter Benjamin. Perdeu a aura. Fotografou uma reprodução, não tem aura. Muito pelo contrário. É aí que a aura está. Por que eu pus isso? Porque eu quis me inspirar num escritor que eu gosto muito. Um escritor que não é um teórico, mas que deixou reflexões muito importantes sobre a obra de arte. E esse escritor é o Marcel Proust. Eu tinha escrito Proust, não tinha? Está no próximo, então? Está no próximo? Acho que não. Enfim, não achei paciência. E o Proust escreveu um romance enorme, que as pessoas sofrem para ler, porque não termina mais, milhares e milhares de páginas em vários volumes, chamada Em Busca do Tempo Perdido, e que é uma das leituras mais fundamentais que nós temos na literatura contemporânea. E para o Proust a ideia da semelhança é crucial. O Proust viajou muito pouco, ele conheceu poucas obras como nos originais. Ele tem um momento em Busca do Tempo Perdido, na qual o fetichismo, a mística do original atinge o seu apogeu, que é o momento em que o grande escritor Bergotte, que é apaixonado pelo pintor Vermeer, e que escreveu páginas e páginas sobre uma parede amarela no quadro A Vista de Delft, de Vermeer. Ele vai ver esse quadro quando ele vem exposto em Paris. Ele vai ver, ele não está muito bem de saúde, mas ele vai assim mesmo, e ele morre na frente do quadro, como se essa fusão perfeita entre o espectador e o original fosse impossível. Mas na maior parte do tempo, o que o Proust nos diz é que eu conheço as obras, mesmo quando eu não as tenha visto de fato. Existe uma passagem no livro Em Busca do Tempo Perdido, que é a seguinte. O personagem mais admirável do livro se chama Swann, que é um homem elegantíssimo, um homem riquíssimo e um profundo conhecedor das artes. Um homem de um bom gosto impecável. E esse homem de um bom gosto impecável se apaixona por uma mulher que é indigna dele, Odette de Crécy. Ele sabe disso, ele sabe que ela é indigna dele, mas ele ainda assim está apaixonado. E ele se dá como motivo, ou como pretexto, o fato de que essa Odette de Crécy é idêntica a uma figura que Botticelli pintou num dos afrescos que ele realizou na Capela Sistina. A Capela Sistina tem os grandes afrescos de Michelangelo, mas tem afresco de outros grandes pintores florentinos nas paredes laterais, que trabalharam ali também. O Botticelli faz a vida de Moisés, e no episódio no qual Moisés encontra sua esposa Zípora, ou Séfora, ele cria essa Séfora que eu recortei e que coloquei à esquerda, que é a fotografia do afresco. O Ruskin, que é um grande esteta,
pelo qual Proust era apaixonado, o Proust traduziu para o francês algumas obras do Ruskin. O Ruskin foi para Roma nos anos de 1870, deu um jeito, conseguiu que a administração do Vaticano permitisse que ele fizesse um andaime especial para subir na parede, para chegar bem perto, para fazer uma cópia desta Séfora, ou Zípora. O Proust ainda não começou a escrever Em Busca do Tempo Perdido, bem antes disso. E ele faz essa cópia, que é essa central, uma cópia com cores mais vivas, que é tão comovente pela atenção que o Ruskin deu à forma original. E ele faz essa cópia. Quando as suas obras escolhidas são publicadas em 1906, essa cópia do Ruskin é fotografada e colocada na página de rosto como ilustração. E é essa ilustração que o Proust conhece. Você veja, ele não conhece o original do Botticelli. Ele não conhece que era a cópia do Ruskin. Ele conhece uma fotografia em preto e branco dessa cópia. E, no entanto, ele conhece profundamente essa Zípora, ou Séfora, como vocês quiserem dar o nome, que o Botticelli pintou. Nós estamos aqui num momento muito característico, não é, dessa imaterialidade das obras. É claro que é importante você conhecer as obras originalmente, mas eu vou contar para vocês, Felipe e Aline, vocês não foram nenhum dos dois até agora, espero que um dia vão visitar a Capela Sistina. Quando você está na Capela Sistina, tem uma multidão em volta de você. Parece o metrô às 6 horas da tarde. E você, para ter acesso a essas imagens, é muito complicado, são circunstâncias muito adversas para vocês verem essas imagens. E eu não estou dizendo que seja pior, é claro que existe uma emoção de você estar lá presente e ver a intensidade dessas cores que estão ali, tudo isso é formidável, é claro que é fantástico. Mas existe uma profundidade, uma meditação infinitamente maior se eu abrir uma boa reprodução no visor do meu computador e ficar meditando sobre cada detalhe delas. A reprodução não é uma perda da aura. A reprodução faz parte da aura. Faz parte dessa atmosfera que envolve o objeto artístico. Imaginemos que um belo dia haja um terremoto e a Capela Sistina desabe e não exista mais essa obra. Ela desapareceu? Claro que não. Ela está aí pelas cópias que foram feitas, pelas fotografias, pelas referências literárias que foram escritas sobre ela. É essa ideia que me parece fundamental para nós entendermos a obra de arte, que é a ideia da sua presença em veículos diferentes. Quando eu passo de uma gravura do Marco Antônio Raimondi para uma tapeçaria que modificou algumas coisas, que vestiu os personagens, etc., de algum modo o Marco Antônio Raimondi está lá atrás. E por trás do Marco Antônio Raimondi está o Rafael. E por trás do Rafael estão as esculturas da Antiguidade Clássica. Hoje nós falamos praticamente quase que só de reproduções, formas de circulação das obras, divulgação dessas obras, e, no entanto, nós falamos de arte de uma maneira essencial. Portanto, meus caros, continuem procurando os originais.
mas não tenham nenhum complexo em admirar as obras reproduzidas, retrabalhadas e retomadas pelos outros artistas ou simplesmente fotografadas em condições ideais. Então, nós começamos com essas maravilhosas obras do Marco Antônio Raimondi. Nós falamos dessas relações que são relações históricas no tempo. E eu queria concluir com alguma coisa que com relações entre as obras que não são necessariamente históricas. Ou seja, o artista não viu, e no caso que eu vou mostrar para vocês, não viu mesmo. Relações que as obras podem manter entre si. O historiador da arte trabalha em processo de comparação, mesmo com obras que, pelas suas origens, pela sua produção, não tem nada a ver uma com as outras. É o princípio do museu imaginário do Malraux. Obras de culturas muito diferentes que nunca se encontraram e que de repente tem uma afinidade entre elas. Isso que vocês estão vendo é uma fotografia do Cartier-Bresson, um grande fotógrafo francês do século XX, um dos maiores fotógrafos da história, fotógrafo que não é nem um pouco um fotógrafo de estúdio, mas um fotógrafo de captação de cenas, aquele instante preciso onde a cena se organiza maravilhosamente e que o fotógrafo consegue captar. E ele faz essa fotografia em 1947 na Índia, em um mercado. E queria que vocês prestassem atenção nesse personagem, nesse homem que está sentado com um tecido, uma espécie de capa nas costas, porque nós vamos reencontrar esse mesmo personagem numa obra de 1824, do Delacroix. Claro, o Delacroix não podia conhecer o Cartier-Bresson. E eu duvido que o Cartier-Bresson, quando tirou essa fotografia, tivesse passado pela cabeça dele que existisse que esse quadro do Delacroix, por alguma razão, estivesse presente. Mas nesse quadro do Delacroix nós encontramos esse mesmo personagem. No quadro do Delacroix ele está despido e deitado. Na fotografia do Cartier-Bresson ele está sentado. Mas a semelhança entre os dois é alucinante. Dá a impressão que um foi um modelo do outro. É uma coincidência, sem dúvida, mas o que significa uma coincidência assim quando se trata de duas obras de arte? Significa que processos intuitivos que estão em ação numa dessas obras e em ação na outra obra têm pontos em comum, começam a trocar elementos de informação silenciosa, intuitiva, como eu disse. A ideia de uma resignação, de uma espécie de abandono, alguma coisa vinculada ao amargor. No caso, o massacre que os turcos perpetraram contra os gregos na ilha de Quios. No outro caso, a ideia de uma vida feita de muito limitada, feito de um horizonte de pobreza, essas coisas estão juntas, né? Elas estão se associando. O trabalho do historiador da arte é, por excelência, um trabalho de comparação. É o trabalho de colocar uma obra ao lado da outra. É o trabalho, às vezes até por um método surrealista, se vocês quiserem, ao acaso. Vocês podem colocar duas obras, de repente dá um estalo e nós conseguimos intuir melhor porque essas obras, graças a essa fusão imaterial, elas nos falam mais e melhor. Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje.
Espero que a gravação tenha dado certo, porque esta é a segunda que eu fiz. A primeira, o som não funcionou, o que deixou todo mundo tão triste. Ainda mais os dois que tiveram que ouvir de novo tudo que eu disse. E então digo até logo. O Felipe tem um recado, a Aline também. Quem quiser ver as imagens em detalhe, nós vamos deixar o link na descrição do vídeo. Continuem fazendo suas perguntas nos comentários. E o que mais, Felipe? Não esqueça do like e se inscrever no canal. Isso mesmo. E até uma próxima. Tchau para vocês.